para o nosso terceiro tema dessa manhã, convidando a Larissa Beltramin, que ela vai nos apresentar uma experiência de um outro país que fez a transformação da sua cidade. Como Freiburg, na Alemanha, se tornou referência mundial de cidade verde. Essa é a apresentação que a ipiranguista, advogada, mestre em Direito Administrativo pela PUC São Paulo, especialista em políticas públicas e gestão governamental do Ministério do Planejamento, que tem um marido corintiano, mas a qualidade maior é aquela ipiranguista. Com vocês, a nossa colega Larissa Beltramin. Eu tenho uma esposa corintiana também. Eu sou corintiana, né? Mais importante que eu sou corintiana. A família toda. As meninas também. Bom, eu tenho duas filhas também, uma de 7 anos, outra de 2, a Joana e a Helena. Sou moradora aqui do Ipiranga. Então eu vou falar hoje mais como moradora do Ipiranga do que, não vou falar de legislação, nem de gestão pública. Coloca a primeira fotinho, que essa pode até inverter, ali que ela vim aqui na semana retrasada sobre prefeitura, e aí tive a oportunidade de conversar com a Amândio, e foi bem num dia que o CADES estava reunido. Ele falou: a reunião do CADES é pública, aproveita e já participa da reunião. E eu contei dessa possibilidade de ter conhecido uma cidade na Alemanha que chama Freiburg, que é a cidade referência no mundo de cidade verde. Eles convidaram para participar aqui hoje e contar um pouco do que eu vi, o que é possível, qual é a história de Freiburg e como foi possível se transformar nessa referência. Eu tinha um horário marcado 12h30, então eu vou fazer uma apresentação mais das fotos do que eu vi, porque acho que concretiza melhor o que é possível e como que a cidade lá está. E se precisar e tiver outra oportunidade, ou quem tiver interesse pode entrar em contato comigo, que eu posso contar mais, dar mais detalhes, falar como é que funciona a legislação lá, como é que é o sistema, né, governamental, político-governamental e a gestão da cidade, mais detalhes sobre as políticas públicas. Mas eu queria mais compartilhar, porque acho que isso é importante, então eu queria também agradecer. De tudo que a gente está vivendo, acho que tanto na fala do Cazé, isso fica ressaltado, como é importante a gente participar, né? Participar e ter uma relação comunitária, uma relação no bairro, tanto dentro de casa, no bairro, com a cidade. Nós somos seres políticos por natureza, né? Então, fazer política é fazer a cidadania, exercer a cidadania. Então, nesse sentido, eu queria mostrar mais pelas imagens e contar o que eu vi, o que eu presenciei. Foi uma comitiva de brasileiros, de arquitetos, advogados, urbanistas, educadores, artistas, então interdisciplinar. E o grande aprendizado que a gente teve e o que motivou conhecer essa cidade na Alemanha, Freiburg, foi justamente um grupo que está pensando e que pensa que tem interesse, que é ativista e que não só do terceiro setor, mas gente que está no poder público, na sociedade civil, são pessoas que estão na universidade, são pesquisadores, acadêmicos, para pensar criança e natureza. E aí eu fui convidada por ter experiência na gestão pública, por ser mãe de 2 crianças, e que tudo nessa história a gente começa a ficar muito mais preocupado do que a gente está vivendo. E Cazé, o homem não é o ser vivo mais inteligente, porque é o mais destrutivo. Eu falei, considerado. Então, não é considerado. Então a gente tem a gente não tem essa convivência entre as crianças, os idosos, construindo a memória dos espaços, preservando o meio, preservando a vida, a convivência, né? O ambiente saudável, tudo está interligado. Então, das várias agendas que nós pudemos conhecer, das experiências lá em Freiburg, o que ficou muito evidente? Toda a nossa forma de organização, até mesmo na parte do conhecimento na universidade ou nas políticas públicas, ou a forma como as pessoas vivem, tão fragmentado e tão especializado, de alguma forma a gente nem sabe, né? Nem conhece. Hoje eu não sabia dos insetos, a importância que tem a perspectiva toda técnica, a informação, mas não sabia que era uma referência já colocado para alimentação e como isso faz bem. Por isso que quando você serviu eu comi sem qualquer receio, porque era um inseto. Mas assim, a gente precisa conversar
começar. Eu acho que cada vez mais a gente precisa sair do virtual, cuidar do que o eletrônico tem feito com as crianças, com a gente na nossa vida, cuidar daquilo que a gente reclama no dia a dia em relação ao tempo. A gente não tem mais tempo para nada, para viver. Então, o que eu queria mostrar, sem entrar nas discussões, mostrar, existe um lugar que eu tive presencialmente que eu queria mostrar algumas imagens para vocês. Dessa apresentação, eu fico à disposição para outras conversas, para a gente olhar como é que a legislação permite, como é que eles chegaram nessa história. E foi a partir da década de 80, quando o Freiburg teve uma decisão do governo federal lá de instalar uma usina nuclear em Freiburg. E a população se mobilizou para falar, aqui não, como assim usina? Olha o que vai acontecer com essa cidade. Então, no início da década de 90, com isso, foi possível, a partir da interação da sociedade civil com o poder público, falar, bom, conseguiram reverter essa decisão com muito esforço e resistência, e aí, mas então, que cidade nós queremos? Isso reduzindo toda a história. Que cidade nós queremos? E aí começou a planejar qual é o olhar para o futuro. E não é uma coisa tão longe assim, década de 90 para hoje, e eles são uma referência. Então, isso só foi possível porque não só em termos, não é só, é uma questão muito cultural, histórica, então a gente pode olhar depois, pensar o que a gente pode fazer na prática, e de fato depende de atitude, né? Tanto do ponto de vista individual, dentro de casa, com a família, com os amigos, de atitude no bairro. Eu vim aqui contar porque eu falei, tenho que contar o que eu vi, né? E depende, claro, de legislação, de articulações, de coisas. É uma agenda mundial, né? Depois a gente vai ter a apresentação, uma das principais agendas, quer dizer, o mundo é global o assunto. Então, mas ele é global, mas ele está aqui, no dia a dia. Então aqui uma imagem de um artista da nossa comitiva, ilustrador. Vocês vão entender por que dessa imagem, que eu coloquei como primeira, pode ir passando. Então, uma atrás da outra, eu vou só fazendo alguns comentários. Aqui então é um bairro, né? Tanto a parte da mobilidade urbana, como o verde é muito presente em tudo lá, porque ele é pensado não de forma fragmentada. Então lá não é educação, saúde, transporte, verde, não é cada um pensa uma parte, não. Há uma forma que eles encontraram de pensar o todo, e pensar o todo com a participação da sociedade civil, da população. Pode ir. Então aqui a gente percebe foi isso, né, como aqui já está a cidade, o verde muito presente. Pode ir em frente, sem parar. Aqui as placas já indicando também que a rua tem prioridade em brincar para as crianças. Vocês vão percebendo que nas fotos das ruas a gente olha muito, né, a construção, as pessoas. É um bairro que tem como modelo o carro, ele tem garagens em lugares específicos. Só 18% das pessoas usam carro na cidade, então muita bicicleta, as pessoas andam muito a pé, tem bonde, transporte coletivo. Então, assim, ao andar pela cidade, o carro teve que ter uma escolha. A cidade é para as pessoas. Então, as imagens vão refletindo isso. Os espaços mais livres e muito inclusivo, né? Pode ir passando. Aí nas casas, à frente das casas, geralmente tem muita... claro, tudo regulado, né? Não sei se está tudo, quais são os parâmetros de lá daqui, mas vocês vão ver que é exemplar o sistema de coleta seletiva, o estacionamento, aí a convivência, né? Os carrinhos, a criança fica lá atrás, naquela casinha ali, vai indo de bicicleta. Em geral, a gente olha o estacionamento, não tem carro, é bicicleta, o carro está sempre em outro espaço organizado pela cidade, não muito distante das pessoas, mas as casas são menores, quer dizer, as pessoas não precisam ter suas grandes mansões, seus quartos, suas salas, mas as pessoas vivem muito no espaço da rua, que coloca um colapso, né, na nossa cabeça. E aqui algumas imagens mostrando em volta ali, o bairro, a quadra em volta. Cada grupo de moradores, em contato com a prefeitura, vai olhando assim, o que é importante para aquele parquinho, para aquela parte de frente de casa, um espaço mais vazio. Aqui é importante ter um forno a lenha, por exemplo, que eles fazem pizza de fim de semana. Aí tem o calendário dos aniversários. É uma praça, tudo espaço aberto. Aqui é comunitário. E assim, tem a autorização da prefeitura, a limpeza é pela prefeitura, do espaço público, e os moradores usam, por exemplo, desse forno que eles tiveram autorização para construir, e de fim de semana eles fazem pizza. E aí tem a próxima foto, mostra ali o calendário dos aniversários das crianças daquele bairro. Então eles comemoram ali, na praça.
Aí é um forninho que foi desenhado consultando as crianças, o que elas queriam. Então ele tem a cabeça de um bicho e é um sucesso isso. Aí é um espaço que eles fizeram porque lá é importante, eles gostam de fazer fogo, fogueira. Então aqui que é importante, são os elementos da natureza, pedra, areia, madeira, materiais recicláveis. E não é igual para todo mundo, isso que é bem importante. Não é aquela coisa, então vamos fazer um formato de parque para a cidade inteira. Não, é consultando cada lugar o que aquela comunidade deseja, o que é importante pela história daquele grupo, daquela coletividade, construir ali e tem ali compartilham as responsabilidades em torno do cuidado. Então aqui, pode virar aqui também isso aí é lona que eles fizeram no caminho e é muito gostoso de andar. Não só para as crianças, a gente percebeu muito que lá os adultos, todo mundo brinca. Então o tema do brincar também é uma coisa muito legal porque isso muda o clima do lugar, com coisas muito simples. Claro, com uma questão cultural e histórica que precisa, né, olhar com bastante calma. Então aí também muito verde, os predinhos. Aqui eles escolheram fazer tinha um lugar que era fechado, parecendo uma floresta perto das casas, resolveram fazer um parque selvagem, então é um sucesso também. E lá é coisa muito simples, assim, então isso é a rede. As pessoas estão por perto, conversam, convivem, e esses são os elementos que vão aparecendo em cada um dos bairros. Nesse ponto, só um minutinho aqui na foto, o que é interessante nessa caixa? É um baú. Então tem nas quadras, cada um tem o seu formato de parque, de espaço de convivência, que não é parque, né? E aqui é para os brinquedos das crianças. Então não tem aquela coisa da gente ter um monte de brinquedo dentro de casa, cada um com seus brinquedos, né, com aquele excesso, inclusive, de consumo. Eles depositam no baú, os moradores têm ali o cadeado, que de fato nem precisaria desse cadeado. Abre o baú, as crianças brincam, guardam o brinquedo, vão para suas casas. Então é uma forma também de compartilhar. E eu achei isso muito interessante porque também não é nada muito extraordinário, né? Fazer um baú coletivo e compartilhar os brinquedos. Aqui o banco da praça, jogar, então, né? Isso são coisas que a gente tem também. Tudo isso nós também temos disponível, né? Aí a cidade, algumas imagens. Aqui era conversa com uma menina que era conselheira dos direitos da criança e adolescente. Ela tem um conselho dos direitos da criança e adolescente lá, então a gente ouvia e ela falou que ela começou com 9 anos a participar porque na escola eles conversavam sobre o que queriam para a cidade e tinha um trabalho da escola com ONGs, né, com as ONGs, e a prefeitura fazia parceria com as ONGs para fazer o caminho da casa até a escola e as crianças identificavam o que elas gostavam, o que elas não gostavam naquele caminho. E aí eles apresentavam para o prefeito. Prefeito, no olhar das crianças, aqui tá legal, aqui não tá legal, com um sinal vermelho, aquilo que eles não gostavam, o verde é o que eles gostavam. E aí o prefeito fazia aquilo que era possível dentro das suas condições na cidade, fazer ou não. E era uma coisa, tem uma interação e a criança participa desde, quer dizer, criança, adolescente já participam de alguma forma, sentem que foram ouvidos. Sentem que foram ouvidos e que aquilo gerou uma transformação no território. Então essa foi, aqui só para dar um exemplo de que existem bastante associações, ONGs, assim como também a gente tem no Brasil, então uma forma de organização muito similar. Aqui as reuniões, pode passar, lá nas fotos mostram, eles foram apresentando a importância, por exemplo, os toquinhos de árvores que viram banquinhos e as crianças, isso é muito mais legal do que qualquer outra estrutura muito né, rebuscada. Aquela outra foto ali era num lugar que eles colocaram com areia e um dos pais do bairro era paleontólogo. Então eles fizeram assim por baixo um negócio de mosaico e colocaram a areia. Para as crianças lá, a coisa mais legal que tem é tirar a areia para descobrir o mosaico. Então também chamou muito nossa atenção que são coisas muito simples e que oportunizam a vivência de coisas que fazem muito sentido para todo mundo, né? Aqui também o espaço de reuniões lá que eles fazem para juntar a comunidade. Aqui uma coisa interessante, para construir esses espaços nos bairros, tem lógico a planta técnica dos arquitetos
arquitetos da prefeitura, que depois é traduzida numa planta verde e que no processo de escuta das crianças também tem a parte lúdica da planta. Então, na verdade, esse trabalho, quer dizer, não tem alguém que faz uma lei que estabelece como vai ser e instala no lugar aquele parque. Não, a linguagem é intersetorial, é multidisciplinar, né? Pode passando. Então, na hora de fazer aqui, tem sempre um estudo histórico, quer dizer, pegando as referências, né? Para ver o que fazer agora, transformar o espaço na atualidade. E pode ir passando. Aí vai aparecendo vários desenhos do que as crianças querem. E num dos dias, é claro que não são as crianças que trabalham, volta lá naquela foto. Aqui é só uma imagem representativa que nesse processo de participação, num dos dias, a prefeitura, com a empresa que executa todo o trabalho, num dos dias as crianças e os pais participam para as crianças saberem que aquilo que elas conversaram, aquilo sobre o que elas sonharam é concreto. Então aqui é um desses dias, elas vão lá e ajudam e participam da construção, da própria construção daquilo que vai ser o espaço de lazer. Aqui agora já resultados, né? Esse processo todo, em cada lugar é um espaço diferente, às vezes com mais objetos, mas geralmente madeira, areia. Esse aqui é o contrário. Uma rede, que também é um espaço ali que tem vários dessas. Aqui num outro bairro, também o pessoal gosta para fazer mais um balanço. Aqui o desenho da casinha, na estrutura de madeira, e eles curtem pra caramba isso. Você vê que reflete muito o que é a criação de cada lugar, e isso não significa um custo muito adicional para a prefeitura em relação à estimativa de valor. Bem pelo contrário, os elementos são os mesmos, mas com formas diferentes. Aí vão algumas outras imagens, aqui à vontade. Um elemento muito importante é isso da água, sempre muito presente, então eles, né, pode ir passando. A gente vai ver algumas outras imagens, aqui já era uma experiência de uma pré-escola na floresta, que é outra coisa do contraturno escolar, que se tiver mais tempo, né, em outro momento posso detalhar melhor como é que eles encontraram essa saída, de fazer inclusive, né, na área de educação, conseguir fazer um contraturno e escolhendo a natureza como espaço. Então só tem essa tenda, e essa tenda é só para quando chove. Mas as atividades, a tarde toda, as crianças e os adolescentes estão sempre inventando coisas na natureza. Pode virar essa foto também ali da nascente, tudo sempre aberto, cuidado. Aí a praça central. Pode seguir. Aqui também a água, então assim, sempre ela você não vê a água, você escuta o barulho da água, assim, em diversos lugares, mas ela está sempre presente. Aquela foto lá no início era um pouco também assim, olha, Soedeira é uma cidade né, que é histórica, agora ela está preservada dessa forma, mas ela já teve outros desenhos, né, desde o século XI. Aqui é uma imagem que reflete muito isso, o avanço, a natureza, a bicicleta, no centro você não vê carro. Canaleta d'água, né? A canaleta. Isso daquela gravura lá. Isso é muito presente em todos os cantos, quer dizer, eles fizeram uma escolha por preservar os espaços com a água. Aí também, nesse aqui eu destaque que além das bicicletas, tem os carrinhos das crianças, não ficam dentro de casa os carrinhos de bebê, os carrinhos que circulam para levar a criança a passear, eles ficam junto com as bicicletas também, como meio de transporte. Aqui é também uma escolha de uma coisa mais de aventura, isso aí é elástico, é fibra com elástico. Aqui um outro lugar que escolheu fazer uma tenda, então, né, cada lugar realmente é diferente. De novo o baú dos brinquedos. Aqui na escola, eles têm pode passar uma oficina, eles constroem e fazem todo ano volta lá no desenho dos carrinhos.
Então eles fazem, daí tem carro, tem ambulância, a forma que eles quiserem. Tem carro com crocodilo, tem outro carro que era uma abelha. Isso vai colocando na formação das crianças, quer dizer, não importa se vão ser engenheiros, médicos, psicólogos, cozinheiros, chefes, não importa, assim, eles têm uma vivência e uma formação desde a escola, que ela é transversal, é interdisciplinar e é no cuidado, na relação com a cidade. Acho que isso, com a cidade não de uma forma longe, com o concreto, assim, passo fora da casa. Eu acho que isso coloca pra gente, claro, várias questões, né? Não vamos fazer aqui agora analogias ou comparações, mas são coisas que a gente conseguiu perceber, assim, que são palpáveis e que existem. Os elementos são muito semelhantes, né, para construir tanto políticas públicas como projetos. Aqui a criança também, o toquinho, dentro da escola são coisas muito simples e não precisa de brinquedos muito rebuscados, são coisas. Aí as fotos com crianças a gente não pode mostrar muito, então por isso muitas imagens são mais longe. Aí na feira, uma coisa que chama a atenção, na feira, além, lógico, das frutas, dos legumes, tem os brinquedos, e tinha uma barraca só de bolinhas e tinha uma outra foto que é a próxima, uma barraca só de peões. Então, assim, lá a escolha por preservar a história, a memória, mas também pelo que é o natural, pelo que é o manual, e toda uma lógica de ter um limite aos eletrônicos. Então, uma comparação que eles fazem, tem uma pesquisa que é qualitativa, inclusive, ouvindo crianças, pais, mães, família, é que quanto mais você incentiva as crianças a usarem, a terem relação com a natureza e brincar com a natureza, aquilo traz uma harmonia na convivência com os pais, com os familiares, com os avós, e a criança se abre. Quanto mais você incentiva ou ela utiliza os eletrônicos, ela mais fica para dentro e mais individualista. Então ela troca muito menos. Muitas vezes os pais, as crianças, um não sabe qual é nem a preferência do brincar do outro. Então a gente teve acesso a uma pesquisa em que se perguntasse assim, quais são os brinquedos que seu filho mais gosta de brincar? E depois perguntava para a criança, quais são os brinquedos que você mais gosta de brincar? Não batia informação. Então os pais respondem uma coisa, as crianças respondem outra. O que é natureza para você? Os pais falam mais que a natureza é a Amazônia, é cuidar das baleias. A criança, a natureza é a árvore que está aqui na minha casa. É a barata que é real, é concreto, é imediato. E as respostas, claro, de adultos e de crianças naturalmente seriam diferentes, mas o que a gente pode perceber é que se não cuidar, se a gente não tivesse cuidado com a convivência, com uma coisa interdisciplinar, esse afastamento gera diversos tipos de problemas, que são os problemas que estão no nosso dia a dia, que a gente vê por aí. Então esse da feira era isso. Na feira tem os brinquedos refletem também, né, todas essas escolhas. E aqui já nos últimos dias também, de novo, lá o cachorro na canaleta, ali no riachinho, e o menino brincando. Eu não tirei fotos do menino, mas ele estava também brincando com a água. Muito, assim, eu adorei, né? Acho que por isso que eu quis mostrar. Essa próxima foto é muito representativa, porque como essa cidade medieval, né, uma cidade medieval, por toda a sua história, chega num momento em que quase que essa cidade foi sediou uma usina nuclear, mas deu uma reviravolta e olha o que ela é hoje, é real, é possível. Acho que também a gente pensar que, claro, tem problemas, eles têm problemas, claro, não é tudo perfeito, mas conseguiram isso num processo de construção que apresenta alguns elementos para a gente refletir. Aqui é assim em vários momentos. Aqui a água bem cuidada, né, preservada, e aqui uma foto que a gente conseguiu numa das palestras, que era uma foto bem antiga. Então, assim, como é importante, né, olhar a história, preservar a memória, o conhecimento, né, a troca de conhecimento, para que em diferentes momentos da história das pessoas e daquele lugar, tem coisas que são elementares que são preservadas. E se a gente pegar a primeira foto, que foi, né, de semana retrasada, um mês, e a foto lá de 1959, você está olhando que, assim, esse lugar
ele está sendo usado hoje para a mesma coisa. E isso é fantástico, né? Então, é isso, gente. Queria mostrar para vocês. Acho que tem muita coisa para refletir quando a gente tem contato